Olá, turma! Então, vamos hoje para a nossa aula 11 de Fundamentos de Enfermagem e hoje vamos finalizar o assunto sobre sinais vitais. Então, hoje vai estar falando sobre a verificação da pressão arterial, tá? O quinto sinal vital seria a mensuração da dor. E isso eu passei como atividade para vocês, certo? Porque assim, a dor é um sinal subjetivo. A gente não consegue mensurar, na verdade. A gente tem. O paciente vai dar uma estimativa para a gente, certo? Mas a pressão arterial é um assunto importante, a gente está debatendo aqui. E antes é bom vocês verem, tá? Os vídeos complementares, tá? Eu mandei um vídeo sobre a circulação sanguínea e um outro vídeo sobre o funcionamento cardíaco. Porque para compreender pressão arterial, a gente precisa compreender sobre circulação sanguínea e o funcionamento do coração, como funciona o coração, certo? Então, é importante vocês verem esses vídeos complementares primeiro, antes de assistir essa aula, tá ok? Então, vamos começar. Então, deixa eu ver aqui. Pronto. Então, definição de pressão arterial. É o processo que o sangue exerce nas paredes das artérias. Lembra que eu falei para vocês, quando eu falei de pulso, que o pulso reflete o funcionamento do coração? Então, a gente vai estar medindo aí essa função cardíaca através das artérias. A pressão ou tensão arterial é um parâmetro de grande importância na investigação diagnóstica, sendo indicada em toda a consulta médica de qualquer especialidade. Então, independente se o paciente é hipertenso ou não, apesar que antes de a gente verificar a pressão do paciente, é importante a gente saber se o paciente é hipertenso ou não, que isso vai definir também como a gente vai verificar a pressão. Isso ajuda a gente ter um parâmetro, né, da pressão do paciente. Relacionando-se com o coração, traduz o sistema da pressão vigente na árvore arterial. A árvore arterial é a circulação sanguínea arterial. É mensurada com a utilização do tensiômetro, que nós chamamos popularmente de tensiômetro, mas um outro nome que ele tem é esfigmomanômetro, tá? E do estetoscópio, certo? Ou a gente pode substituir isso por um aparelho digital, tá? Então, tem vários. Atualmente, eu coloquei até algumas figuras para vocês. Atualmente, a gente tem vários tipos de aparelhos para verificar a pressão, certo? Então, a gente tem esse daqui, o tradicional, que é o tensiômetro ou esfigmomanômetro, certo? Que vocês já conhecem. A gente tem um estetoscópio, um vai ajudar o outro a verificar a pressão. A gente tem esse tensiômetro com manguito e digital para usar no braço mesmo. E tem esse de pulso, tá? Então, esses são os mais utilizados no dia a dia de muita gente. Tem gente que tem esse de pulso, que não é profissional da área de enfermagem e quer ter um controle de pressão arterial em casa e tudo, muitas vezes compra esse tensiômetro de pulso. Só que esse de pulso, como a artéria, ela já fica já numa extremidade do corpo, ele não é muito indicado para uma pressão, para a gente verificar uma pressão mais real do paciente. Ele quebra o galho, né, porque dá para ter uma noção, mas nem sempre é um valor muito real, ou seja, um valor fidedigno. Esses aqui, ele já tem um valor melhor, certo? Até mesmo esse que é digital, mas está realizando a verificação da pressão através da artéria braquial, que é a mesma que a gente verifica com esses dois instrumentos, tá? Então, só esse de pulso que não deve ser muito usual para a enfermagem, certo? A nível hospitalar. A nível hospitalar também, a gente pode utilizar esse tensiômetro de coluna,
também é muito utilizado nas enfermarias, né? Geralmente, principalmente o técnico de enfermagem, que tem já a rotina de verificar a pressão do paciente umas 4 vezes ao dia, os pacientes internados. Então, o que ele faz? Tem essa cestinha, né? Então, ele já coloca aqui o estetoscópio, o termômetro, né? O algodão e tudo, o álcool, tudo que ele vai precisar para verificar os sinais vitais. Então, nessa cestinha já leva tudo, já chega até o paciente e já verifica todos os sinais vitais. Então, ele é muito utilizado, esse tensiômetro aí na área hospitalar. Tem uma outra forma de verificar a pressão arterial, que é a pressão invasiva, tá? Esse só para pacientes internados em UTI. Então, coloca-se um catéter, o médico coloca um catéter venoso arterial, melhor dizendo, um catéter arterial no paciente. Esse catéter arterial, através de um cabo, é conectado a um monitor cardíaco, como esse aqui, e aí vai verificar a pressão diretamente da artéria. Só utiliza essa pressão arterial invasiva pacientes graves, tá? Que estão com a hemodinâmica estável, você está com a pressão estável, tá? Com a frequência cardíaca estável. Então, são pacientes mais graves, em uso de drogas para controlar a pressão, ou para manter a pressão boa, ou para pacientes que estão com a pressão tendendo a aumentar ou tendendo a baixar. E aí precisa ter um controle mais rigoroso da pressão. Então, para esses pacientes que são internados em UTI, que estão mais graves, aí o médico passa esse catéter na artéria braquial do paciente para que ele possa verificar a pressão contínua. Continuamente, nesse monitor vai estar mostrando a pressão do paciente. Às vezes também, uma outra forma de controlar a pressão do paciente é usar esse mesmo monitor, só que com um manguito aqui no braço do paciente. Em vez de ser um catéter, o manguito mesmo de pressão ficar no braço. E aí, periodicamente, esse manguito automaticamente vai verificar a pressão. Ele vai apertar e desinsuflar, né? Então, automaticamente, esse monitor vai estar verificando a pressão do paciente, certo? Às vezes incomoda, porque às vezes fica lá de 20 em 20 minutos verificando a pressão, às vezes o paciente reclama, né? Porque tá toda hora apertando e às vezes atrapalha o paciente a descansar. Ou então esse controle da pressão, ele pode, em vez de estar programado, né, quando é com manguito, pode estar manual, ou seja, a gente só vai verificar a pressão no paciente, só vai apertar o braço do paciente se a gente pedir no monitor, certo? Se a gente programar, senão ele fica sem apertar. Mas às vezes, muitas vezes, pode acontecer de já estar programado de meia hora, de uma hora para verificar a pressão, certo? Então tem essas opções, né, de verificar a pressão. Qual foi a história aí, como é que surgiu, né, essa forma de verificar a pressão, que foi um passo tão importante, né, para a medicina. Então, o tensiômetro ou esfigmomanômetro é um instrumento utilizado para exame da pressão, né? O esfigmógrafo, né, era um dispositivo mecânico usado para medir a pressão arterial em meados do século XIX, tá? Então, tá aí a figura de como era, né, o tensiômetro, né, antigamente, que se chamava de esfigmógrafo. Parece até um aparelho de tortura, né, mas é um aparelho de pressão. Foi desenvolvido em 1854 pelo fisiologista alemão Karl von Werth, que viveu entre 1818 a 1884. O esfigmógrafo é considerado o primeiro dispositivo externo não invasivo, ou seja, o que é invasivo é aquele do catéter que eu falei para vocês, né? Utilizado para estimar a pressão arterial, tá? Então, aí a historiazinha
dos primeiros aparelhos de pressão. O tamanho do aparelho vai depender da circunferência do braço a ser examinado. Então, a gente tem um tamanho padrão, mas no mercado a gente já tem umas variações, tá? Do manguito, ou seja, da braçadeira. Tem braçadeira que é maior e tem braçadeira que é menor. Para vocês saberem melhor, quando eu falo braçadeira, manguito, é o seguinte: braçadeira é essa parte de pano por fora do aparelho, certo? Então, essa parte é a braçadeira. Braçadeira porque abraça mesmo o braço. E por dentro dele, tá? A gente tem o manguito. O manguito é aquela parte de borracha que vai insuflar, certo? E desinsuflar, que a gente enche de ar para verificar a pressão, depois a gente desinsufla. Então, o manguito é essa parte de pano que tem por fora, de tecido, tá? Ou melhor dizendo, a braçadeira é essa parte de pano que tem por fora e por dentro a gente tem o manguito, que é o que vai insuflar e desinsuflar, tá? Então, o tamanho vai depender, porque a gente tem o tamanho padrão, mas a gente tem os maiores para obeso, porque esse tamanho padrão, se a gente for verificar a pressão em uma pessoa obesa, não cabe, não fecha, tá? Então, precisa ser um manguito maior para quem é obeso. E criança também não vai dar. A gente não vai conseguir ajustar em criança. Então, a gente tem, desde crianças menores, a gente tem tensiômetro para recém-nascido, né? A gente tem essas braçadeiras aqui para recém-nascido, para as crianças pré-escolar, para as crianças maiorzinhas, né? Para as pessoas mais magrinhas, até o padrão, que serve para a maioria das pessoas, e para obeso. Então, a gente tem, se vocês forem no mercado, um tamanho bem variável. Para vocês começarem, vocês vão comprar o tamanho padrão, tá? Não tem por que vocês comprarem pequeno ou maiores, certo? Então, para ter em casa, a gente tem o tamanho padrão, certo? Então, gente, para vocês terem em casa, basta vocês terem o tensiômetro normal, certo? Um tensiômetro padrão. Não precisa ter vocês nem de criança, nem de obeso, a não ser que vocês tenham necessidade pessoal, né? Para ter um tensiômetro desse, certo? Vamos aqui para o próximo. Então, olha só. Vamos observar aí, além do manguito, o que tem mais o tensiômetro? A gente tem o manômetro, tá? Vou estar falando para vocês, e ainda tem a pera com a válvula, tá? Então, o manômetro, ele apresenta uma escala aqui de 0 a 300 milímetros de mercúrio. Esse é o padrão de mensuração para a verificação da pressão arterial, tá? Geralmente, tá? Um paciente que a gente vai verificar a pressão, a gente insufla, a gente vai apertando essa válvula, né? Ou melhor, essa pera. Então, a gente abre a válvula e vai apertando a pera até esse tensiômetro aqui, até esse manômetro, melhor dizendo, começar a subir. Então, para a gente insuflar, a gente tem que fechar a válvula e começar a insuflar. A gente insufla quando o paciente não é hipertenso, tá? Geralmente a gente insufla até 170, 180, tá? Se for uma pessoa mais nova, até um pouquinho, até 160 a gente insufla. E aí depois que a gente insufla, a gente fecha a válvula, tá? Fechou a válvula e depois a gente vai abrindo essa válvula bem devagar e aí esse ponteiro vai começar a cair, tá? E aí ele vai oscilar na pressão sistólica e vai parar de oscilar na pressão diastólica. A gente vai ver isso com calma, certo? Na hora de vocês aprenderem a verificar a pressão. Então, qual seria o valor da pressão? Quando o tensiômetro, quando esse ponteiro começou a oscilar, ou seja, ele vai dar uma tremidinha assim, ó, ele vai começar a oscilar na primeira pressão, que é a pressão sistólica, que é a mais alta. Aí a gente vai estar ouvindo os batimentos através do estetoscópio.
A gente vai estar ouvindo, até uma hora que ele vai parar de bater, né? A gente vai parar de ouvir e ele vai parar de oscilar, de tremer. E aí, quando a gente termina de auscultar esse batimento, que é a pressão diastólica, a pressão mais baixa, certo? Não entenderam? A gente vai estar falando isso com mais calma daqui a pouco, tá? Mas para verificar a pressão é isso, certo? E aí vocês terminaram de verificar a pressão, vocês abrem a válvula, desinsufla o manguito, tá? E aí guarde aí o tensiômetro. Então, sístole é a fase de contração do coração. Sabe aquela fase que eu falei que o coração aperta, ele contrai? Isso é a sístole, tá? Onde o sangue é bombeado para os compartimentos e vasos sanguíneos, tá? Os compartimentos cardíacos e os vasos sanguíneos. Já a diástole é a fase de relaxamento, tá? Quando o coração ele relaxa para receber aí o sangue, tá? Fazendo com que o sangue entre nos compartimentos cardíacos. Então, quando funciona, lembre vocês olhar, prestar atenção no vídeo complementar, o coração, ele tem diástole e tem sístole, tem diástole e tem sístole, ou seja, ele relaxa e contrai, relaxa e contrai. Então, é assim que o coração funciona, tá? Então, a sístole é o valor mais alto da pressão e a diástole é o valor mais baixo da pressão, tá? Em um adulto normal, a média da pressão sistólica é 120 de mercúrio, milímetros de mercúrio, enquanto a diástole é 80. Então, assim, geralmente no adulto a pressão normal é 12/8, mas isso vai depender um pouquinho também, a fisiologia da pessoa, se é homem ou mulher, tudo pode ter pequenas variações. Por exemplo, tem mulheres que têm a pressão mais baixa. A pressão normal dela é 10/7, né? Isso não é uma coisa ruim. Às vezes a pressão normal de uma pessoa pode ser 13/8. Também isso não é ruim. Isso depende de cada pessoa, de cada órgão, né? De cada organismo, melhor dizendo. O histórico também da pessoa. Por exemplo, uma pessoa que já teve muito AVC, né, com acidente vascular cerebral. Às vezes é bom a pressão dela ser um pouquinho mais alta, por conta da sequela do AVC. Às vezes o coração precisa ter uma pressão mais alta para melhorar a circulação sanguínea, para compensar esse AVC que a pessoa teve. Então, várias coisas assim. Que pessoas negras às vezes têm a tendência de ter uma pressão mais alta. Então, a gente tem o valor normal, mas tem pequenas variações a depender do organismo, da etnia da pessoa. Pode variar um pouco o valor dessa pressão, tá? Mas a gente tem como padrão que uma pressão sistólica, a pressão mais alta, a partir de 140, a gente já pode considerar uma pressão alterada, certo? E a diastólica mais baixa, a partir de 90 também. Então, seria assim, investigar, tá? Pode ser que em alguns casos essa pressão não seja um problema, mas se deve investigar se existe alguma necessidade aí de um tratamento, tá ok? E isso depende também, gente, se o paciente está sentindo algum sintoma, tá?